Zontes 368G. O preço está justo e eu vou provar. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo, que é exatamente isso que eu falei. O preço das Zontes 368G, pasmem, está justo. Mas antes de provar aqui para vocês, quero dizer que agora sim, agora é Store. O renomado grupo Store agora é representante oficial da gigante taiwanesa Sim, oferecendo em 3 localidades, 3 concessionárias, todas as motos e scooters da Sim para que você possa fazer o test ride. Detalhe, é a única concessionária do Brasil em Dafra e Sim que tem todos os scooters e todas as motos para você fazer o test ride. E mais, toda e qualquer moto você escolher, em qualquer cor, ela tem a pronta entrega. Então, de repente, você já faz a sua test ride, fechou lá o pacote certinho que tem que pagar, você já sai andando com a moto. Isso aí é o inédito. Nenhum grupo da Sim, da Afro País tem isso, tá? E um detalhe, lá é o preço público sugerido. Eles não cobram frete, não cobram ágio e mais. Se falar que é do meu canal, além do tanque cheio em qualquer moto que você comprar ou scooter, você pode ter desconto em algumas unidades, dependendo da promoção do mês. Sim, Store, achando aqui para vocês, Campinas, Piracicaba e Jundiaí. Em breve já vai ter mais 3 concessionárias. Que loucura, hein, pessoal? O grupo Store estava na Royal Enfield. Em 5, 6 anos tiveram apenas 2 concessionárias. No Assim, chegou lá, em 3 meses já tem 3 concessionárias, vai aumentar mais 3. Sucesso total, tá? Mas vamos lá. Vamos aí pro bate-papo de hoje, pessoal. E eu acho importante, né? Fazer um contexto, antes de a gente entrar diretamente na abordagem do assunto aqui, que é a 368G. Por quê? Porque esse vídeo não vai ser minimamente sobre motos, mas vai ser uma coisa muito mais ampla que vai fazer todos vocês refletirem, tá? E só para um contexto geral, o meu canal, pessoal, quando comecei lá pelos idos 2020, começou a tomar corpo em 2021, eu nunca tive a proposta de chegar aqui e falar apenas sobre moto. Até mesmo porque ficar falando sobre moto é uma coisa entediante, uma coisa maçante, até limitante. É uma coisa que limita muito o produtor de conteúdo. Fica fissurado naquela coisa, não amplia seus pensamentos. Aí, infelizmente, isso condiciona vocês também, inscritos, a ficarem nessa bolha e não ver o que está acontecendo em volta, tá? E é por isso que o nome do meu canal é Papo na Moto, e não é papo sobre motos. Eu nunca tive a pretensão aqui de falar de mecânica, porque eu não sei sequer esticar uma corrente. Se eu for esticar, vai ficar tudo torto. Eu não tenho essa pretensão, muito menos também de ler ficha técnica, até mesmo porque eu acredito que os meus inscritos são minimamente alfabetizados. Eu acredito que todos vocês saibam ler e escrever. Então, se algum de vocês quiserem saber sobre ficha técnica, basta ir no site do Motu ou qualquer outro do tipo, ler a ficha técnica e tirar suas conclusões. Não precisa ter uma pessoa lendo para vocês. É o cúmulo da preguiça e da burrice. E já diria Benjamin Franklin, a preguiça anda tão devagar que a pobreza logo alcança, né? Mas o contexto é basicamente esse. Então é papo na moto. Eu uso aqui o tema da moto para poder diversificar e trazer alguns assuntos mais profundos para aqueles que têm capacidade de absorver, tá? E quando eu fiz aqui o meu vídeo das Zontes 1368G, inclusive foi mais uma vez, né, o primeiro brasileiro aqui a dizer o preço certinho. E eu fiz um vídeo seguinte falando que a gente ia discutir o preço e foram centenas de comentários, milhares de visualizações e centenas de comentários. Chamou muita atenção, né? Inclusive tem que responder comentários. Eu tô em débito aí, mas eu vou responder todos. Porém, um me chamou a atenção e eu vou falar nesse vídeo que é o tema dele, tá? E não é nada contra a pessoa que fez o comentário. Inclusive, eu até peço comentário de vocês em todos os vídeos, porque aqui a gente consegue, com comentários inteligentes como o de vocês, ampliar o debate, ampliar o conhecimento, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Então eu vou ler aqui para vocês agora no meu iPhone 17 Pro, esse iPhone que me foi enviado pelo Gato Mercosul, miau! Gato Mercosul, meu fornecedor oficial de tecnologia. É através dele que ele manda para mim o meu iPhone 17, meu Mac Mini, meu MacBook, meu iPad, fone da Apple e tudo que eu tenho de tecnologia na minha casa. Eles têm tudo lá pelo melhor preço do Brasil. Deixando para vocês aqui, Gato Mercosul, se você usar aqui o meu cashback Rick_Miau, você vai ter 10% de desconto em qualquer compra do site, inclusive em Apple. Gato Mercosul, miau. Pessoal, vamos lá. Um inscrito aqui, agradeço ele, chama Capitão Futuro, tá? E no vídeo das Ontes, ele colocou assim, ó. No Chile, aqui do lado, é R$ 33.500, mesmo valor da Europa.
né? E aí eu olhei aquilo e falei, putz, meu, o cara tá convertendo e comparando preços que não tem nada a ver. Aí eu fui no Google e escrevi simplesmente lá, uma coisa simples, escrevi assim, preço de impostos para motos novas no Brasil e Chile. E aí veio a resposta que eu vou ler aqui na íntegra, né, ipsiliteris para vocês aqui, tá? Então vamos lá, deixando na tela aqui. Aí eu coloquei assim para ele, ó, na minha palavra, tá? Um dos problemas é a nossa carga tributária. É muito simples a gente atacar a montadora, mas vejamos. No Brasil, a importação de motocicletas exige registro no Siscomex e envolve a incidência de vários tributos calculados de forma cumulativa, em cascata, sobre o valor de CIF, que é custo, seguro e mais frete. Né? Então o que acontece? Que é custo, seguro mais frete. Vamos dizer assim que uma moto saiu lá da China, né, foi fabricada e vendida aqui para a JTZ por 10 mil dólares. Só supondo o valor, tá, pessoal? Só que essa moto ela não chega aqui por 10 mil dólares, porque essa moto tem a logística, tem que colocar ela no navio, atravessar o mundo, chegar aqui. Então tem o custo do frete marítimo. E além disso, eles cobram, o chinês obriga a colocar lá o frete, desculpa, o seguro nesse frete. Então tem que ter o seguro para esse traslado, porque se o navio afunda tudo, ninguém quer ficar com prejuízo, né? Então, quando chega aqui no Brasil, essa moto tem o preço da China, mais o frete, mais seguro. E o imposto que eu vou dizer para vocês aqui agora é cobrado sobre esses 3 itens, não apenas sobre a moto. Vai vendo aí um negócio como é louco, tá? Então vai ter aqui, por exemplo, o imposto de importação. Tá marcado aqui, ó. Geralmente de 35% para montadoras, né? Podendo chegar a 70% em alguns casos particulares. O IPI, né, ele varia de acordo com a cilindrada, geralmente entre 5% e 15%. Então, calcula aqui 35% do imposto, né? Vai ter aí os 35%, 15%. Isso tudo somado ao valor da moto, mais frete, mais seguro, né? E aí ele coloca aqui, ó, PIS com fins, né? É de 9,65. Então, em cima desse valor aí de 35%, mais os 10% mais ou menos do que a gente falou do IPI, você coloca mais em torno de 10% quase, para arredondar aqui, que é a do PisConfins. Então temos aqui já em torno de 35%, 40%, né? E aqui tem ainda o ICMS, que varia de 17% a 20%, dependendo do estado, tá? Por ser calculado por dentro, né, o imposto incide sobre ele mesmo. O peso real na conta final aumenta e pode chegar a 60% do valor final do produto. Pessoal, 60%. Então, aquela moto que saiu da China, que colocou o frete, chegou aqui no Brasil já cobrando o frete e o seguro, vai ter no total 60%, dependendo aí da região, dependendo aí de qual cilindrada que ela vai estar, pode chegar a isso aí, tá? Sendo que no Chile, aí tá marcado aqui, ó, no Chile a tributação na importação é bem mais leve e desburocratizada, mas a lei permite apenas a importação de veículo zero. Ok, que a gente tá discutindo, né? A estrutura de impostos baseia em 2 taxas apenas, só 2. É o ad valorem, que é imposto de importação. 6% sobre o custo da moto. 6. Aqui nós chegamos logo de cara a 35 só para a moto chegar no Brasil, fora os outros, tá? Exceção, se a moto for fabricada em países que possuem acordo de livre comércio com o Chile, como Brasil, Estados Unidos ou países da União Europeia, esse imposto é zero. O imposto é zero. Por isso que carro brasileiro é mais barato no Chile, porque quando paga um monte de imposto aqui no Chile entra com imposto zero, tá? E tem o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que é 19%, né? Ele é aplicado sobre o valor CIF somado à taxa ad valorem quando ela é aplicável, né? E eu coloquei para ele, ou seja, precisamos entender um pouco mais que o inimigo não são os empresários. Abraços, né? Então, somando aqui, num resumo bem breve, é ótimo, mas um resuminho básico aqui é o seguinte: a moto sai lá da China por 10 mil e ela vai chegar ao consumidor final em torno de 16 mil, sendo que 6 mil dólares, 60%, está sendo pago de impostos. E lá no Chile, se a moto é chinesa, tudo vai pagar em torno, somando tudo, em torno de 25% total. Tá? Então, essa é a diferença gritante. É muito imposto em tudo. E aí vai chegar aqui, né? Que é normal, né? O cara vai chegar e falar assim para mim: Rick, mas a Honda é malvada, né? Tal empresa é malvada, o empresário é malvado. Eu até entendo isso, pessoal. Eu até entendo, mesmo não sendo verdade, tá? Na maioria dos casos. Por quê? Porque nós já estamos aqui acostumados há tanto tempo, e até mesmo através de produtores de conteúdo, porque eu sei que vocês que assistem meu canal aqui, vocês acabam assistindo canais tipo do canal Mil Fofocas,
vocês assistem canal de Leitoas de ficha técnica, vocês assistem canal do Rodolfinho, então você assiste um monte de produtor de conteúdo de moto e alguns deles tendem a imputar a ideia de que a Honda é malvada, que o empresário é malvado, que a JTZ não presta, porque todo mundo só quer seu dinheiro e tal. E não é verdade, pessoal. Não queiram martelar números. Os números estão aí, os dados estão aí. 60% do valor de uma moto importada é imposto, ok? É imposto. Então, até entendo esse discurso divisionista que chega, porque é mais fácil o produtor de conteúdo aqui jogar pra galera e falar que o empresário é malfadão, tá querendo tomar seu dinheiro, né? Ele é um safado. Pessoal, só pra vocês terem uma ideia de dados, tá? Segundo o Sebrae, eles colocaram, tá, que são 95% das empresas brasileiras, dos empresários, são micro e pequenos empresários, que empregam até 6 pessoas no máximo. 6 pessoas. Eles colocaram 95, mas eu vou chutar para baixo para ajudar um pouco o governo, falar que 90% do Brasil as empresas são micro e pequenas, com 6 pessoas no máximo. Então não tem como chegar a pensar que o empresário é aquele latifundiário, aquele cara milionário, etc e tal, que só quer explorar. Esquece isso, tá certo? É um discurso muito raso querer colocar a culpa só em cima do empresário, sendo que eu provei que 60% do valor de uma moto é imposto que você paga, né? Chegando a esse ponto, pessoal, né, de ter toda essa questão do imposto, comenda, etc e tal, nem vou me alongar muito aqui no vídeo, né? Eu fico pensando, o brasileiro, cara, a gente sabe, números mostram que 80% do brasileiro é analfabeto funcional, ele lê e não entende. Então, quando se joga esse discurso na cabeça de pessoas que se deixam levar, inclusive, por leitores de ficha técnica, gente, um cara que formula sua opinião mediante um leitor de ficha técnica, não tô falando nenhum específico, né, mas seja quem for, realmente merece tomar na cabeça mesmo, né? Mas quem pega esse discurso, pessoal, ele realmente acaba atraindo para si uma conotação errada da realidade, tá? Errada. Porque aqui no Brasil é muito simples, todo mundo que quer fazer o quê? Quer dividir, né? É o branco contra o preto, é o gordo contra o magro, é o rico contra o pobre, é o nordestino contra o sulista, é o petista contra o bolsonarista, né? É o empresário contra o empregador. Então sempre colocam esse tipo de coisa para dividir, porque infelizmente assim que acontece, porque até mesmo o produtor de conteúdo, né, ele tem a mentalidade dele que ele foi criado nisso aí. O cara que diz uma besteira dessa, que a culpa é do malvadão do empresário e tudo mais, ele foi condicionado a isso, né? Porque se ele pega aqui também, apesar que alguns são mal intencionados, mas se ele pega aqui e fala pra você a culpa é do governo, tem muitas pessoas que vão defender o governo porque a ideologia política do momento dela é aquela. Então vai dizer que não, você tá errado, a culpa não é do governo. Então o próprio produtor de conteúdo, para jogar pra galera, coloca a culpa no empresário, porque é mais fácil você atacar o empresário do que atacar o governo. Porque o governo até então, ele é uma estrutura praticamente literal, né? É muito mais fácil você colocar a culpa no empresário, porque o governo não. Vai falar pro governo, aí você fica pensando, que governo? Governo estadual, municipal, federal, que imposto? ICMS, IPI, você se perde. Então quando eu falo do empresário, já imagina logo lá o dono da montadora, lá, o João Toledo, seja o que for, né? E eu diria aqui, tem um jeito muito fácil de a gente eliminar isso, mas de maneira alguma vai acontecer no Brasil, nunca vai acontecer isso, que eu vou contar para vocês agora e colocaria por baixo o discurso de youtubers que dizem que a culpa é do empresário, a culpa é do empresário. Olha só, né? Primeiro vamos falar sobre o imposto da moto, né? Qual que seria a solução? A solução para mim aqui seria igual é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vai comprar um iPhone, quanto custa o iPhone? A Apple coloca ele na loja, já com o lucro da loja, né, do mercado lá, por $1.000. $1.000 custa um iPhone. Beleza, você vai pegar $1.000 sem imposto. Quando você vai passar no caixa, você vai pagar 10% do imposto. Então você sabe o quanto você está pagando de imposto e para onde vai ser imposto. Tanto que lá nos Estados Unidos, o pagador de imposto, ele é chamado como payer tax, ou seja, pagador de taxa. Aqui no Brasil é o contribuinte. Então o cara acha que está contribuindo, porque contribuição vem de uma forma voluntária. E ninguém paga imposto de uma forma voluntária, né? Mas aqui não fala o pagador de impostos, é o contribuinte. Então lá, você sabe quando está pagando, acabou o assunto, né? Então, por que não traz isso aqui o Brasil? Imagina só que legal seria se você fosse comprar as suas ondas, né, a 368G, a JTZ colocasse lá na concessionária Podium, chama vocês aqui a concessionária número 1 em Raul Suzuki Ondas do estado de São Paulo,
Lembrando que eles abriram lá, tá, pessoal, a lista de espera para as ondas 368G, preço público sugerido, é um estoque limitado, vai vir desse primeiro lote. Entre em contato lá, eles aceitam sua moto com forma de pagamento. Mas vamos dizer que você chega na Ford, concessionária número 1, em Raul Suzuki, Zontes, Estado de São Paulo, na Avenida Cruzeiro do Sul, ou então na Rua Clélia. E lá você compra umas ondas. E essas ondas vai te custar 30 mil reais. Tá ótimo o preço, não tá? A 368G. Você paga os 30 mil reais lá do dealer da Podium. E quando você vai passar o seu cartão, você tem que pagar mais 15 mil reais de imposto que vai pro governo. Imagina que legal seria se você tivesse que pagar o seu imposto deduzindo do produto, você saberia que a moto custa 30 mil reais. E você não falaria aqui que a culpa é da montadora. E quando algum youtuber que dissesse pra você que JDZ é malvadona, a Honda é malvada, tudo, você fala assim, não, cara, que é malvado é o governo, tá me cobrando 50% aqui sem ter feito nada. Ok? Então seria isso. E um outro problema também é que muitas pessoas acabam levando isso aí pro seu lado do profissionalismo, né? Então o cara trabalha tudo, o cara é funcionário. Putz, meu patrão só quer me explorar e tal. Me paga 2 mil reais de salário, né? Ele ganha maior dinheiro, cara. Mas o trabalhador, ele não sabe no final que desses 2 mil reais, ele está custando 3.800 reais. Quase 4 mil reais para o empregador. Então o empregador está dando 2 mil reais para você, porém, ele está mandando mais 1.800 reais para o governo. Ele não sabe disso. Ele não sabe. E porque ele só pega 2 mil reais ali com tudo descontado. Qual que seria a solução? A solução seria o cara ganha, custa 3.800 reais, o patrão dá 3.800 reais na mão dele. E a partir dali, ele ia tirar o dinheiro dele e ia pagar os 1.800 do imposto pro governo. Aí eu queria ver se o trabalhador ia aceitar isso aí de bom grado. Eu queria só ver a cara desses que reclamam que a culpa é do malvadão, que a culpa é da Honda, que a culpa é tudo. Se acontecesse dessa forma, né? Primeiro, você pagar o preço da moto, ou então do iPhone, no valor dela, você sabendo que custa mil reais, e quando chegasse no caixa lá, você tem que pagar 50% de imposto, 500 reais pro governo. Você dá 1.000 reais pra empresa e 500 pro governo. Como é que ia ficar a sua cara? Como é que ia ficar a cara dos youtubers que dizem que um empresário é malvadão, né? E outra também com relação ao salário, né? Em vez de você receber os 2 mil reais, recebe 3.800, tá aqui, você custa isso. Agora você vai lá e paga os 1.800. Eu queria ver se teria essa narrativa que a gente tem hoje aqui, de julgar um contra os outros, tá? E por fim também, uma outra coisa que eu vi da CF Moto, só para finalizar o vídeo agora, muitas pessoas aqui criticando o pessoal da CF Moto porque não foi pro Nordeste, porque não foi pro Centro-Oeste, porque não foi, porque são malvados, que não gostam do povo, etc e tal. Pessoal, eu conversei com o Urano Carvalho, o diretor aí da CF Motos, desde o tempo que ele estava da Royal, tá? Conheço o Urano aí pelo menos uns 4 anos, né? Meu amigo, meu irmão. E numa conversa que eu tive com ele da Royal lá atrás, eu falei assim, pô, Urano, por que vocês não abrem concessionária da Royal no Nordeste? Ainda não tinha concessionária da Royal no Nordeste, né? Ele falou assim pra mim, Rick, a Royal nós queremos abrir no Brasil todo. Por mim, teria uma concessionária em cada cidade do país. Itabaianinha, colocaria lá em Xique-Xique, em qualquer lugar. O problema é que quem monta concessionário não somos nós. Quem monta concessionário é o empresário local. Nós mandamos aqui a comunicação para todos os lugares, grupos de revendas, se eles querem montar. Só que o empresário não acredita na própria região a ponto de chegar e abrir uma concessionária nossa. Então nós estipulamos começar pelos centros onde tem mais concessionários. São Paulo tem mais concessionários. Os caras vêm aqui, pegam, no sul pega, e assim vai. E com o tempo que a marca for crescendo, o empresário lá do Nordeste que via com desconfiança a Royal Enfield, ele vai montar. O empresário do Centro-Oeste vai fazer a mesma coisa. E foi o que aconteceu. Né? Começaram por São Paulo, foram para o interior, foram para o sul, fizeram toda essa parte. Aí lá depois em outras cidades, localizações, viram que realmente era um negócio promissor e colocaram dinheiro. E para finalizar aqui também uma coisa, vou contar para vocês, tá? A margem de lucro de concessionários. Vocês que pensam que concessionário ganha muito, tá? Eu sei disso, que eu sou patrocinado, eu sei de todas, praticamente todas as marcas do Brasil, quanto que paga para o concessionário. O pessoal acha que o Honda, o concessionário ganha muito, tá? Mas o concessionário não ganha muito, ele ganha em torno de 9%. A Yamaha não chega a 12%, tá? Quem mais pagava era a Royal, que chegou a pagar 16% para o concessionário de cada moto vendida lá no começo. Hoje está na casa dos 12%. Tá? E isso é o lucro do concessionário, que ele pega esse valor e ele tem que pagar as contas tudo do aluguel, do mecânico e tudo mais. O concessionário ganha muito dinheiro nas revisões, tá, pessoal? É muito mais do que venda de moto. Mas, e qual que é o lucro, então, por exemplo, da JTZ? Qual que é o lucro da CF? Depende muito, pessoal, porque geralmente fica na casa entre os 10% a 16%, tá? Tem marca que vende aqui com um pouco mais de gordura, chega a 16% para a marca.
para JZ que seja, por exemplo. E esse dinheiro eles têm que reinvestir e reaplicar, entende? Então o negócio é muito mais amplo, pessoal, do que chegar aqui e ficar falando, ai, que a Honda é malvada, ai, quer tirar o meu couro, ai. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer mais vídeos sobre isso, mas a partir do momento que o trabalhador souber disso, que o cara souber que mais da metade, não é metade do valor da moto que ele paga vai para o governo, talvez ele mude a concepção e não ache tão caro. Porque o grande problema não é o empresário. O empresário quer mais é vender na quantidade. O grande problema é o Estado, pessoal, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like. É um vídeo para ser muito mais longo, porque abrange muito mais coisas, porém, a gente tem aqui o limite do tempo, tá certo? Deixe os comentários. E aí? E agora? E agora, mané? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu!